Olá, queridos, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer um bate-papo, uma conversa sobre reserva técnica. Para a gente começar o nosso assunto e discutir um pouco sobre esse assunto que é um pouco polêmico, eu gostaria de propor uma situação tão corriqueira para a gente como designer de interiores. Vamos dizer que você está com um cliente desenvolvendo um projeto residencial de uma cozinha e então você vai levá-lo para fechar com alguma loja que desenvolve mobiliário de cozinha, de acordo com o seu projeto, com o seu desenho, para poder ele executar a sua cozinha. Você leva ele até a loja, ele fica satisfeito com o projeto desenvolvido, ele aceita o custo do projeto, da execução da cozinha, da fabricação, e ao final, então, aquele fornecedor, aquela loja, te oferece a reserva técnica, que muitas vezes pode girar de 5 a 10% do valor que o cliente fechou. Você aceitaria esse valor? Você aceitaria? Então, eu queria colocar para você pensar em 4 situações. A primeira, você aceitaria o valor e não acha que teria nenhum problema, afinal de contas, isso é feito com muita prática no mercado, sem o seu cliente saber. A segunda opção, você não aceita de forma alguma essa reserva. A terceira opção, você aceita e depois você passa para o cliente o valor que você recebeu. Ou a quarta opção, você aceita receber, mas avisa o cliente que você vai receber esse valor porque faz parte da remuneração sua como designer. Bom, pense um pouquinho a respeito disso. Qual seria a sua escolha? Para ajudar vocês a decidir, então, eu vou falar um pouquinho sobre o que seria a tal chamada reserva técnica. Na realidade, a reserva técnica é uma comissão financeira que o fornecedor paga para produtos ou para serviços em que você leva um cliente seu e esse cliente fecha ou compra alguma coisa na loja. Então, esses fornecedores das lojas, eles separam um valor que é combinado como reserva técnica. Na realidade, é como se fosse uma comissão, tão conhecida na área de vendas, mas para um designer ou para um arquiteto. Essa prática é bastante comum e ela foi muito crescente nos últimos anos. E apesar dela ser muito exercitada, vocês vão ouvir muito falar sobre isso, eu queria pôr para vocês algumas questões legais perante essa prática. E o que os conselhos de arquitetura, o Instituto de Arquitetos e outras leis diz a respeito disso. A Lei 12.378 de 2010, ela regula o exercício da arquitetura e ela diz o seguinte: considera infração o ato de locupetar-se ilicitadamente por qualquer meio às custas do cliente, diretamente ou por intermédio de terceiros. Ela diz isso no artigo 18. É uma lei que regulamenta o trabalho dos arquitetos, não no designer, mas a gente tem uma referência quanto a isso, ou seja, ela considera que você receber qualquer valor às custas do cliente por indicar um cliente é um ato criminoso. Sobre esse assunto, o Conselho de Ética do CAL, que é o Conselho de Arquitetura, também se posicionou. E eles dizem o seguinte nos textos sobre o Conselho de Ética: o arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber, sobre qualquer pretexto, qualquer honorário provente de remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou presente de qualquer natureza, oferecidos pelos fornecedores de insumos e de seus contratantes, conforme determina o inciso 6º do artigo 18 da Lei 12.378. Ou seja, o CAL também diz que esse ato não deve ser feito. Bom, além disso, a IAB, em 2005, também se posicionou. A IAB é o Instituto dos Arquitetos do Brasil. E ela diz assim no seu texto: resolução de repúdio à reserva técnica é uma prática condenável, pois induz à perda da independência profissional,
alvita os preços do projeto e às vezes engana o consumidor quanto aos reais motivos da escolha de uma marca. Bom, qual é então a minha opinião sobre a reserva técnica? Eu sei que o projeto é muito demorado, o projeto leva muito tempo e muitas vezes o cliente realmente não valoriza a nossa dedicação de especificação de materiais, porque o projeto consome muitas horas, exige muito conhecimento técnico e isso muitas vezes dificulta. Porque especificar projetos é uma tarefa bastante demorada, bastante trabalhosa. E esse é o motivo da maioria dos designers justificar o recebimento da reserva técnica como uma forma de ser melhor remunerado pelo trabalho que eles prestam. A RT, então, a reserva técnica, seria uma saída para equacionar, equilibrar o seu trabalho como designer e a falta de conseguir cobrar por preços justos pelo projeto. Bom, vamos entender também quem é que paga a essa RT, da onde sai o dinheiro. Na verdade, quem paga a RT são as próprias lojas ou os fornecedores. Isso é feito em lojas de iluminação, lojas de imóveis, de decoração, também em lojas de acessórios. Isso pode ser feito em marcenarias, marmorarias, ou seja, é uma prática que foi muito difundida no mercado. Da onde sai o dinheiro? Lojas menores, elas podem, normalmente sai do próprio caixa, do valor, ou seja, sai do cliente. Então, ele cobra o mesmo valor do projeto se o cliente fosse sozinho, ele cobra para o cliente que vai com você e acrescenta o valor que ele vai destinar à reserva técnica. Claro que isso pode ser que lojas menores não praticam dessa forma, mas eu estou falando no geral, na maioria dos casos, até porque eles não têm caixa destinado para reserva técnica. E a segunda caso, que são as lojas maiores, normalmente já tem um caixa destinado para essas reservas técnicas. Ou seja, mesmo que eles não aumentem o preço para o cliente por conta do valor da reserva técnica, essa reserva nunca vira desconto para o cliente. Ou seja, se você se recusar a receber a reserva, você não consegue pedir para que essa reserva vire um desconto para o cliente. Bom, na minha opinião, receber a reserva técnica compromete a nossa função como designer de garantir a qualidade dos materiais que estão sendo destinados. Porque por muitas vezes pode haver o questionamento do cliente, ele sabendo ou não sabendo da existência da reserva, pior ainda se ele descobrir isso posteriormente, né? Pode causar uma desconfiança de que você só está indicando aquele fornecedor ou aquele fabricante por conta da sua reserva que você vai receber e não pela qualidade realmente do produto oferecido. Ao final de contas, como que o cliente vai garantir, vai ter confiança de que o profissional está indicando aquele parceiro porque é a melhor solução para ele, porque é a melhor solução técnica, a melhor solução de custo também? Como que ele vai acreditar se na verdade ele pode suspeitar de que o arquiteto ou o designer só está indicando aquele fornecedor por causa daquilo que ele recebe? Além disso, a especificação dos materiais pode ser um pouco tendenciosa, por queremos especificar algo daquele fabricante ou daquele fornecedor em que destina a reserva técnica, ou seja, isso pode levar o designer a especificar materiais e acabamentos que não são exatamente os melhores para aquele projeto. Pode não ser a melhor solução de orçamento para o cliente ou a melhor solução de qualidade. Justificar aceitar a reserva técnica como uma forma de ser bem remunerado pelo seu trabalho significa que o designer já está considerando um preço mais baixo no seu projeto para que esse valor justo seja complementado com a reserva técnica. Isso é uma forma de trabalhar que, na minha opinião, não é a correta. Nós temos que valorizar o nosso trabalho e por isso nós temos que cobrar o preço justo para as horas trabalhadas. Considerar que você pode cobrar menos para ganhar uma reserva desvaloriza nós como profissionais, desvaloriza a nossa profissão, desvaloriza o valor do nosso projeto,
Porque muitas vezes o cliente vai pagar 5 mil reais num projeto para você, mas ele gasta 15 num sofá. Então, a reserva técnica passa a ser maior até, muitas vezes, do que o seu próprio projeto. E é por isso que muitos querem fazer isso, mas na minha opinião, até por questões éticas e legais, isso não deve ser feito, mas também por questões profissionais, para que a nossa profissão seja valorizada. Quando a gente trabalha de forma ética, de forma sincera, de forma honesta com o nosso cliente, você pode ter certeza que ele vai retribuir a confiança em nós, que ele vai indicar nosso trabalho e que cada vez mais clientes vão valorizar o trabalho de designer. Eu posso dizer também que quando você se vincula a um fornecedor por conta da reserva, isso faz com que muitas vezes ele não preste o melhor trabalho, porque ele sabe que ele está pagando algum valor para você. Agora, quando você não tem essa forma de relação de reserva técnica entre você e um fornecedor, você e um fabricante, você uma loja, né? Você consegue que sua indicação faça com que esse fornecedor queira fazer um excelente trabalho, para garantir que depois você vai levar mais trabalhos para ele, porque você não está recebendo nada em troca, você só está confiando no bom trabalho. Por experiência, eu posso dizer que quando a gente não atrela a nossa indicação à reserva técnica, o fornecedor faz o serviço muito mais bem feito. Bom, além disso, se eu aceito uma reserva técnica e o meu colega de trabalho não aceita, isso faz com que eu prejudique todo o mercado de trabalho. Com isso, eu prejudico a imagem da profissão como designer e, querendo ou não, eu desvalorizo o preço que precisa ser pago para o projeto. Além disso, já existem situações de que foi considerado, a aceitação da reserva técnica foi considerada como propina. Então, é muito além de uma questão ética, é uma questão realmente legal. Para terminar, então, eu queria colocar essa reflexão para vocês, né? O que vocês acham de receber uma reserva técnica de acordo com aquelas minha primeira pergunta, né? Você aceitaria a reserva sem o seu cliente saber? Você avisaria o cliente que você vai receber, mas pegaria a reserva? Você não aceitaria de forma alguma? Ou você receberia e passaria como desconto para o cliente? Não são todas as lojas que dão desconto para o cliente, não são todas. Na minha opinião, ainda que você aceite e repasse como desconto para o cliente, você torna a sua relação com o cliente confiável, mas você ainda mantém a prática da loja de ofertar reserva técnica. Então, eu não aceito a reserva técnica, eu prefiro cobrar pelo meu trabalho, pelo meu projeto, para poder ter liberdade de indicar diversos fornecedores ou até de aceitar um fornecedor ou um parceiro que o próprio cliente indica, né? Bom, existem lojas também agora que até por essa questão legal, lojas grandes, né? Elas fazem algum programa de parceria, de indicação. São programas como o programa de milhagem de passagem aérea, em que cada cliente que compra, indicado por um profissional, ganha alguns pontos. E esses pontos podem se converter a prêmios, a algumas coisas. Eu não tenho esse vínculo com nenhuma loja, para falar bem sinceramente. Eu já tive no início, mas hoje eu não me prendo a fornecedor. Eu prefiro ficar livre para indicar. Mas isso, em termos legais, não teria nenhum problema. Cabe a você decidir se você acha interessante ou não. A minha ideia com essa aula, com esse bate-papo, com essa reflexão, é trazer esse assunto que gera tanta polêmica no mercado. Polêmica mesmo que, se você procurar vídeos ou assuntos, falam muito a esse respeito. Então, que vocês possam refletir, buscar entender que quanto mais a gente valorizar a nossa profissão, mais nós seremos bem remunerados e bem valorizados. Um abraço para vocês.